Você já é privilegiado só por não passar fome. Então, faça algo de útil para a sociedade. Traga uma experiência física na Terra com felicidade, com propósito. Com significado. A gente está assistindo um Paulada, gente. podcast do Hormose com o Tony Robbins. Que paulada. E a gente decidiu fazer uma reação. Esse é meu plano de fundo, que paulada. Porque, a musiquinha, que paulada. Porque, sinceramente, gente, não tem... A gente tá aqui já faz, acho que uns 20 minutos pra começar esse vídeo. Será que eu fui atingida? Será que eu fui... Será que eu sou ridícula? Tipo assim, gente, eu não tô acreditando. A gente tá se questionando de uma maneira absurda, porque eu tava numa dúvida hoje, enquanto eu tava gravando meus vídeos, e eu trouxe pra ela assim, amor, eu não sei o que fazer em relação ao significado das coisas que eu quero dar. E eu falei, eu acredito que tem um podcast aqui que tem as respostas que a gente precisa. Eu vi um trechinho assim, acho que era um corte de 30 segundos, e eu falei, eu sinto que tem coisa ali que a gente tem que assistir. E ela não entendeu muito, a gente não tem esse hábito de sentar e assistir podcast juntos e tal, principalmente um podcast legendado, então a gente precisaria dar atenção. Eu falei, vamos transformar isso em corte, enfim. E a gente tomou simplesmente, acho que a maior paulada de um podcast. Eu tô assim, possível e imaginável. Ai, amor, tu coisa ali. Mudou a luz. Eu tô assim, ó, simplesmente me sentindo a pessoa mais ridícula da face da Terra. A pessoa, eu tô tipo o Hormose, eu acho que se eu tivesse porque naquele lugar, vamos dar o contexto, amor? O Hormose, ele fez uma pergunta, ele trouxe um ponto que ele sentia que ele tava apático em relação ao momento atual do negócio dele. Ele disse que ele sente uma dificuldade com a apatia dele, porque ele, há um tempo atrás, ele ficou obcecado por psicologia, ele leu vários livros, nananana. Eu acredito que o Hormose, ele tem uma característica de personalidade que ele é bem cético. Ele não tem a visão vislumbrada da espiritualidade, do mundo, das coisas belas. E ele também perdeu. Eu sinto que esse contexto que ele deu se deu porque ele estava no mercado fitness, ele teve resultado ali, as pessoas se sentiam transformadas e ele chegou um momento que a transformação das pessoas já não fazia sentido e ele sente que ele chegou nesse mesmo platô no negócio atual dele. Ele já não estava enxergando mais felicidade em fazer aquilo ali, né? Eu acredito que ele nunca teve. Essa é a minha visão do que ele trouxe no podcast. Tanto que ele falou. Nunca se sentiu feliz, ele ficou obcecado na psicologia. Ele falou que no início, ele chegou e falou exatamente isso. No momento da jornada dele, ele falou, dane-se a felicidade. Sim, ele fez um mantra, ele diz exatamente isso no podcast. Eu fiz um mantra que é dane-se a felicidade, eu vou ser útil. E aí, gente, tá tem um ponto muito importante, porque na minha visão, eu acho que é válido falar aqui agora, amor. Eu sou mais espiritualizada em relação a buscar significado espiritual para as coisas. E tanto que a minha parte terapêutica dentro da linguagem do corpo foi o que o Felipe se apaixonou por mim. Fala muito das emoções que são questões espirituais. E hoje eu tava gravando um vídeo subindo aqui, eu nem cheguei a postar. E eu tinha acabado de me emocionar com o nascer do sol, e eu entro em oração, eu fico muito emocionada, eu agradeço muito, eu me relembro do porquê eu tô aqui na Terra. Hoje eu pedi muita coragem pra Deus em relação às coisas que eu tô precisando expor aqui, em relação à opinião, em relação a tudo. E eu tava falando com o celular, gravando um vídeo, e eu falei do Flash, eu falei assim, cara, é muito interessante você ver uma pessoa que não tem o hábito de buscar espiritualidade, mas é uma pessoa espiritualizada. É uma pessoa que vive a espiritualidade na prática, porque quando você interpreta a vida, vê significado na vida, cresce, busca crescimento, busca ser generoso por você já é espiritualizado. Você não precisa buscar a Deus para fazer essas coisas. Só faça. É aquela coisa que dizem, né? Se você precisa de Deus para ser uma pessoa boa, provavelmente você não é uma pessoa boa, né? Exatamente. E a hora... Vem mais... Ah, não dá. E a hora que
eu falei isso, e hoje de manhã e ontem eu tava num dia mais ou menos embaraçoso. E quando eu assisti esse podcast, onde essa parte que a gente tá trazendo fala sobre fome especificamente, eu pensei, cara, como eu posso. Eu, como um rei do contexto, que amo Imagina. contextualizar, é que o Tony Robbins disse pra ele encontrar uma... Como é que ele anotou aqui? Uma razão emocional. Uma razão emocional para as coisas. Porque não pode ser só um objetivo irrazoável. Por exemplo, Não pode ser um objetivo absurdo. Tipo assim, sei lá, quero alimentar todas as pessoas do mundo. Tem que ter uma razão emocional para isso acontecer. E ele trouxe muito um relato que em um determinado momento ele também, Tony Robbins, chegou nesse platô. É que, na verdade, ele não chegou nesse platô, amor. Ele sempre foi muito grato. Pelo que eu vi ali, ele trouxe. Cara, eu tenho uma mulher, eu tenho filhos, eu ajudo, eu sou bom, eu tenho casas, eu sou tudo. O que eu preciso fazer mais? Você vê a diferença da mentalidade. A mentalidade sim. eu sou grato, sou feliz pra caralho, eu sou muito foda, puta que pariu. O que eu preciso fazer mais? Pra ser mais bom, Tem uma mágico. interpretação perfeita. Perfeito. Ele não olhou pra vida tipo, ai, tá faltando água. Ele falou, puta que pariu, eu já sou filha da putamente foda. O que eu preciso fazer? E aí ele pensou na fome. E, gente, bizarro. Sério. Conteúdo delicado. Conteúdo que assim, ele traz, ele fala de tráfico humano, fala de muitas caralhamba de coisas que acontecem e ninguém tem coragem de falar, né? E aí tem um ponto que acho que foi o ponto que a gente até pelo menos me pegou muito esse momento quando ele trouxe que ele pensou que tem pelo menos uns 3 mil bilionários assim que nem ele e que ele iria atrás de pelo menos 90 bilionários pra ajudá-lo. E que no final chegou... Pode falar. Pode falar. Só 4. Apenas 4 bilionários. Na época, ele não era bilionário ainda, amor. Ele falou que ele ainda estava nesse processo. E aí, ele trouxe um ponto super importante. Porque ele disse que depois que ele decidiu essa causa com um valor emocional gigantesco, as coisas começaram a mudar muito mais certo pra ele. Porque ele tinha algo emocional suficientemente forte pra mover ele. Então, é como se tudo fosse a energia do quanto ele tá doando pra essas pessoas que... Gente, de verdade, se eu fico mais de 12 horas sem comer, eu já viro uma onça. Eu já fico, assim, ó, em estado deprimente. Fico imaginando a pessoa chegar a um ponto de morrer de fome. E isso é muito doido de pensar, porque isso casa com até o corte anterior que a gente fez desse vídeo, que traz a relação entre dever e prazer e como a gente interpreta, e exatamente isso, a interpretação da vida em relação à coisa. Então, muitas pessoas podem, talvez, perder o significado e pelo menos pra mim, eu enxergo perfeitamente isso acontecendo na minha vida. No momento que o Vicente nasceu, eu me vi exatamente nesse lugar. Eu vi que eu tinha conquistado muito resultado financeiro, dadas as devidas proporções. Pra mim já era muito naquele momento. E parecia que faltava alguma coisa pra mim. E faltava realmente, de fato, né? Minha vida pessoal tava bagunçada. E essa busca por significado, e eu acredito que eu, pelo menos, busquei esse podcast pra ter essa resposta. E acho que eu já tive a resposta do que eu buscava. Se eu parasse agora e a gente viu 27 minutos de podcast, eu já tive a resposta que eu precisava. E isso tá totalmente ao encontro do que eu sugeri pro nosso projeto e por algo que já é da minha vida. Eu já sou uma pessoa naturalmente que faço doação, que faço caridade, que gosto. Caridade não da maneira de ir nos lugares ou doar para algum lugar específico. Eu gosto sempre de ajudar as pessoas quando eu posso, né? E eu acredito que isso, para mim, é muito coerente com o que a gente definiu dentro do nosso produto. O nosso produto ele tem um valor que já é revertido para caridade. Então, é uma coisa que a gente começou a fazer agora, esse projeto que a gente vai lançar. A gente tem 4 ou 5 alunos e a gente vai começar a intensificar as vendas a partir de agora. Então, agora é só intencionalizar em relação ao que a gente quer fazer, o como a gente quer fazer, em números que a gente vai fazer, enfim, para onde a gente vai direcionar, mas pelo menos, particularmente para mim, ficou muito claro que somos privilegiados por estarmos na posição em que a nossa existência aqui na Terra, ela deve ser, e para mim, quando a gente pensou no título, eu queria dizer que precisa ser algo além do dinheiro.
E lógico que talvez você esteja vendo esse vídeo, você esteja pensando, tá, mas eu preciso de dinheiro. Sim, sim, óbvio. A gente continua precisando de dinheiro. Nós não estamos também aposentados financeiramente como o Hormozzi, como o Tony Robbins. Mas o grande ponto aqui é esse significado além do trabalho. E eu acredito que, complementando, continuando o que eu tava falando em relação ao como eu me senti, é muito doido a gente olhar pra nossa realidade e perceber, cara, eu não passo fome, eu tenho tudo. Eu sou uma pessoa que sempre tive acesso, por mais que tivesse dificuldades em alguns momentos, olhar pra minha vida e pelos problemas no qual eu às vezes me queixo, que tipo de pessoa eu sou? Como eu me atrevo? Como eu me atrevo a olhar pro meu privilégio de ser estudiosa, ter capacidade de mudar a vida das pessoas e ainda assim acreditar que eu não tenho capacidade de fazer qualquer coisa? Então, pra mim foi um grande choque de realidade olhar nessa perspectiva do tipo, olha pro mundo. Por mais que você não veja, que você fique no seu mundinho, e eu acredito que o Hormozzi pensou exatamente isso. Cara, eu tô no meu mundinho aqui. Ele fez acho que uns 4 meses atrás, um lançamento de 100 milhões de dólares, trazendo uma conversão, a gente tá falando de pelo menos uns 500 milhões de reais. Como eu me atrevo a achar que eu não sou feliz? Como eu não encontro felicidade? Gente, de verdade, eu me considero uma pessoa muito feliz. Eu me emociono. Mas foi um tapa na cara, parece que a gente não é feliz. Exatamente. Mesmo me considerando feliz, eu me senti hipócrita de tipo, eu não sou feliz o suficiente. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um vídeo que... eu me lembrei de uma fala do Murilo Gun, onde ele falou que ele e a esposa dele definiram um valor que eles iriam acumular. Um limite de valores que eles teriam na conta. A partir daquilo ali, eles iriam doar. Tudo. Então, tipo assim, por exemplo, o nosso pode ser, tipo, sei lá, vamos dizer, a gente quer 100 milhões na conta. Beleza, 100 milhões. Depois disso, nada do que a gente fizer é nosso. Porque tu não precisa, teoricamente, mais do que 100 milhões. Porque 100 milhões eu te render... Nem 100 milhões eu acho que a gente precisa. Dado o contexto, pode até ser... Não, mas aí também, pô... Porra, amor. Não, pra mim, 20 milhões tá ótimo. Já pode doar, amor. Pra mim 100 milhões... Não, doar tudo daí não, né? Doar uma parte, né? Não, calma aí. Eu tenho essa pretensão. Ele quer ter 100 milhões, gente. Depois disso, tudo bem. Pode ser, né? Pode ser. Falei de uma maneira assim, mas exatamente esse ponto. É definir um corte, porque muita gente fala do corte mínimo, né? Nossa, eu preciso minimamente disso pra viver. Tá, e qual que é o teu máximo? Qual que é o teu máximo pra viver? Tipo assim, tá isso. E depois disso, cara, faz da tua existência algo que vale a pena. Faça o mínimo. Faça antes, faça. Doa 10 reais. O recado do Tony Robbins é não faça depois. Faça agora. E agora, você que tá assistindo esse vídeo, pega, que seja... Dá 5 reais pra alguém na rua. Dá 1 real que seja, se é o que você pode nesse momento. Faça alguma coisa, porque o que você faz no pequeno se desdobra no grande. É sobre a intenção. E pra mim, eu acredito que o mais válido dentro dessa paulada... Que paulada. Que o Tony Robbins deu, eu acho que é sobre essa consciência. Consciência, perfeito. Essa consciência da existência das pessoas no planeta Terra. Do quanto elas precisam de você. E elas não precisam do seu dinheiro. Não é só sobre o dinheiro. Não é sobre o seu dinheiro. Você pode fazer mão de obra. Você pode fazer absolutamente qualquer coisa. Você pode falar na internet. Esse vídeo pode alcançar pessoas que precisam. E isso também vale. Só que é você ter o brilho no olhar de que você tá mudando a vida das pessoas. E não importa se for uma pessoa. Não é sobre uma pessoa, não importa se é por dinheiro. É a transformação que você pode entregar para todo ser humano. Que paulada. E depois que você entendeu isso, que você está acumulando patrimônio, você pode cada vez mais transbordar isso. E você não precisa chegar... Quando eu trago 100 milhões, gente, não é que vai ser doado só depois. Não,
É ir doando durante a jornada, porque esse transbordo faz com que volte. O dinheiro ele é uma energia. Pra mim, eu senti muito, assim, a necessidade mesmo de estar diante de algo, assim. Não só ali dar o dinheiro, mas... Não. Eu ano passado, ano retrasado. Não, foi final do ano passado. Retrasado, amor. Foi final do ano retrasado, isso. Eu fui num evento e conheci uma mulher que fazia um trabalho em Moçambique. E eu fiquei muito interessado de ir pra lá, conversei com ela, de viver a experiência. Dizem que é uma coisa muito forte, mas eu senti que, logicamente, doar já seria muito importante, mas de viver de fato a experiência de estar lá. Foi o que o Tony Robbins falou. Ele foi na linha de frente. Ele fez um monte de coisa em relação a isso. E quando você passa por esse choque de realidade, de ver as coisas... Por que aqui, por exemplo, a igreja ela tem tanto esse intuito da caridade, de fazer as coisas acontecerem? Porque quando você sente o impacto de estar trazendo um benefício, não por dinheiro, gente, Cara, isso é muito por louco, amor. ser... Porque eu vi um vídeo do Ryan hoje onde ele falou: se você acredita que o mundo é justo e coerente, você tá vendo o mundo errado. O mundo é injusto e o mundo é incoerente. As coisas não são justas para todas as pessoas. Então, se nós temos o privilégio de fazer algo, e isso me fez pensar, quando tu comentou do Tony Robbins na linha de frente, me fez pensar sobre ser pai. Por isso que dar presente é muito mais fácil do que ser presente. Infinitamente mais. Então, quando eu tiro o meu tempo de trabalho, que pra mim é muito confortável ficar trabalhando, pra estar presente com meu filho, é exatamente o mesmo do que ir além de dar o dinheiro pra caridade. Estar ali é dar a tua presença pras coisas, atenção. E isso se desdobra em todas as áreas da vida. Acho que essa é a grande lição. Exatamente. Você tem ideia que tem pessoas que são invisíveis? Moradores de ruas que são invisíveis? Animais que são invisíveis? Igual a gente tá assistindo... A gente é que termina já. O LOL, LOL. E eles doam 350 mil pra uma instituição. O prêmio é 350 mil e eles têm que doar. E eles têm que doar pra... Você tem ideia que existem coisas que estão além da sua própria existência? Dificuldades, desafios que estão além da sua própria existência. Então, você ser útil e feliz, você está contribuindo. Você sentir entusiasmo na sua vida, você sentir entusiasmo em crescer, prazer em criar coisas, em transbordar na vida das pessoas e ter dinheiro e também continuar. Isso é magnífico. Não deixe morrer essa vontade que você tem de crescer. De fazer algo por essas coisas. Por essas pessoas que muitas vezes são invisíveis. Faça. Não importa o quanto. Acho que é isso, né, mano? Quero deixar um recado final. Paulada. Que é obrigado, Alex Hormozzi e Tony Robbins. Porque olha... Alex. Obrigado. Acho que esse vai ser até o título do vídeo. Obrigado. Porque olha... A gente precisava ouvir isso e... Vai dar muito gás pra gente agora, né? Mais ainda, acho que era o que talvez tivesse a cereja do bolo para esse nosso novo momento de vida e foco e tudo mais, né? Então, acho que é só isso. Se algum dia eu conhecer o Tony Robbins e o Alex Hormozzi, eu vou pegar esse vídeo e vou dizer assim, gente, que paulada. Eu vou chegar e falar pra ele, como é que paulada em inglês? Eu não sei também, mas que paulada! Beijo, gente. Valeu. Tchau.